Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, número 282. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje eu vou ficar quieto para não cometer um man interrupting. Eu sou Carol Bazo e vamos conversar sobre feminismo. Meu nome é Cecília e eu nasci mulher, não me tornei uma. Eu sou a Isabela Passos e eu tô de cara com o mundo, gente, de cara com a igreja. Olha que boa, que crítica. Eu sou Isabela Vicente e Jesus não é feminista. Ai, gente, olha só, estamos aqui nessa Semana da Mulher, tá aí o Dia Internacional da Mulher está se aproximando e é claro que eu trouxe a Carol, que trouxe as amigas para falarem sobre feminismo e fé. Sim, meus amigos, vamos responder nesse episódio a clássica pergunta que ronda e assombra a internet. Pode ser cristã? Dá pra ser cristã e feminista? Não sei, vamos responder aqui, talvez tenhamos respostas diferentes, mas fique com a gente, porque este BTcast aqui, tá, Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana é o seguinte, galera, agora eu posso dar mais informações sobre o BTD Porto Alegre, que vai acontecer no dia 6 de abril de 2019. Atenção gauchada, dia 6 de abril de 2019, teremos aí o BTD na Igreja Batista Central de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Prepara o teu chimarrão, prepara a comunhão, porque nós vamos ter um sábado incrível ali na presença de Deus, estudando a sua palavra, tendo a comunhão, tendo café ou chimarrão. Chimarrão eu não sei se vai ter, tô brincando aqui, gente. Mas olha só, café eu sei que vai ter, tem que ter café, tá? Olha só, você deve fazer a sua inscrição o quanto antes, porque nós temos só 200 vagas. Somente 200 vagas. E deixa eu dizer um negócio pra vocês. Vocês sabem que BTD é sinônimo de ganhar livros. Só que assim, galera, pro BTD de Porto Alegre eu ainda não consegui, mas estou batalhando 100 livros, ou seja, os primeiros 100 inscritos podem ganhar um livro. Quem já participou de outros BTDs sabe que esse negócio é real. No de Campinas a galera ganhou 3 livros, no de Londrina não rolou livro, não consegui. Depois teve no de Brasília, a galera ganhou 2 livros, no de Fortaleza a galera ganhou 1 livro. Então assim, sempre que eu posso, é que eu também não conheço todo mundo de todas as editoras. E vem cá, galera, uma editora chegar e dar assim um monte de livro pra ti, não é qualquer uma, né? Agora, Mundo Cristão, 100% Cristão, a Thomas Nelson Brasil, a 371, né, junto com a Box 95. Deixa eu ver quem mais já nos abençoou. Se eu esquecer agora vai ficar muito chato, né? Mas eu acho que são essas aí. Mundo Cristão, Thomas Nelson Brasil, editora 100% Cristão e também a 371 junto com a Box 95. Já foi. E a BT Books, né? A gente também já deu alguns livros lá. A SBB já deu alguns para sorteio. Mas galera, vocês têm noção que essas editoras, elas dão mais? A Mundo Cristão já deu 200 livros para nós, a Thomas Nelson já deu 200 bíblias de estudo, então eu só tenho gratidão por essas editoras. Só que galera, tá aumentando o número de BTD, então assim, chega uma hora que eu fico até com vergonha de pedir, pessoal, rola uns 100 livros aí. Então assim, eu já pedi para algumas aí, talvez uma responda ao meu chamado, mas independente disso, galera, vai ser um dia maravilhoso, vai estar lá eu, Cacau Marques e André Heinck falando sobre o tema Igreja Urgente. Vamos olhar para o livro de Atos, para a Igreja de Atos, para os desafios da Igreja de Atos, e a gente vai perceber, né, e a ideia é essa, como os desafios da Igreja Primitiva são tão parecidos com os nossos desafios hoje. Então, qual é a igreja que o Brasil precisa? É uma igreja urgente, é uma igreja que precisa olhar para o passado para ver quais foram as soluções encontradas no passado, porque galera, é incrível,
né? A gente vive muita coisa parecida. Então o tema é igreja urgente. Precisamos urgentemente sermos igreja de Jesus nessa terra, e por isso a gente vai dar uma olhadinha pro passado e vai ser esse diálogo com o presente. Vai ser muito legal. Então anota aí, dia 6 de abril em Porto Alegre, na Igreja Batista Central. O link para você fazer a inscrição está aqui na descrição deste podcast, também está nas nossas redes sociais. E olha só, apenas, repita comigo, igreja, apenas R$35, meu amigo, R$35. Mesmo que você não ganhe livro, os primeiros 100 inscritos não ganhem livro, 35 é muito barato para pagar todo o evento, o cafezão que vai ter, evento de primeira qualidade, com pessoas que amam Jesus, que conhecem de teologia, do caso falo pelo Cacau e pelo André. E olha só, teremos o lançamento, eu não sei se eu posso falar do lançamento ainda, mas eu acho que eu vou falar. Se eu não puder, depois a Thomas Nelson me bate. Galera, a Thomas Nelson jamais bateria, claro. Vamos ter o lançamento do livro Os Outros da Bíblia, de André Heinck. Bate palmas, senhor Maurício Machado. Galera, vamos ter, eu já tô adiantando aqui, vai ter um BTcast explicando isso com mais detalhes, mas nós teremos o lançamento do livro Os Outros da Bíblia. Aliás, aqui deixa eu fazer um parêntese dentro deste aviso. Se você é de Porto Alegre, no dia 5, nós teremos o lançamento oficial do livro lá no Seminário Batista. Eu dou mais detalhes em breve sobre isso, mas siga o André Heinck nas redes sociais, siga a gente, né, @Bibotalk no Twitter, @Bibotalk no Instagram, siga a gente nessas redes sociais, porque para você ficar informado sobre o lançamento do livro. Mas ele vai ser dia 5 de abril no Seminário Batista. Então no dia 5 a gente tem o lançamento, entrada gratuita, e no sábado o BT Day por apenas R$35, e a gente vai ter um mini lançamento ali também no BT Day. E além das palestras, teremos a gravação de um BTcast ao vivo. Fala sério, quer saber como é que é gravado o BTcast, né? Vai lá, porque a gente conta detalhes, foi muito legal. O de Brasília foi muito legal, o que nós gravamos em Fortaleza tá muito legal, porque o pessoal vê como é que a gente faz e tal. Então assim, é uma experiência muito legal, galera. É um sábado, começa às 14 horas e vai até às 20 horas, um pouquinho antes, quem sabe, tá bom? Compareça então no BT Day de Porto Alegre, ok? Espero por vocês lá. Bem, você que é ouvinte do Bibotalk já está acostumado que sempre na Semana da Mulher a gente traz aqui a Ruth Salviano para falar sobre uma heroína, né? Uma grande mulher da história da igreja. Pois bem, esse ano a gente resolveu fazer algo diferente, tem essa pauta que o pessoal sempre pediu para nós, que é a questão de feminismo, feminilidade e esses movimentos e por aí vai. Já falamos de ordenação feminina aqui no Bibotalk, sim, se você não ouviu, a gente já falou sobre ordenação feminina. E a Carol Bazo, que vocês já conhecem aí, já gravou alguns BTcasts, ela comentou: Bibo, eu tenho aqui umas amigas, a gente tem um grupo de estudo e a gente discute o tema do feminismo, da feminilidade. Eu falei, opa, isso pode dar uma pauta para a Semana da Mulher, afinal eu tenho muitas dúvidas sobre o movimento e a sua relação com a fé cristã, por isso eu ouvi a Carol e eu falei, Carol, chama lá, se elas toparem, a gente faz a gravação então. E eu estou aqui, Carol, com as suas amigas, eu acho que você pode apresentar aí quem elas são, como é que surgiu esse blog, esse grupo de estudos e tal. Apresenta um pouco para os nossos ouvintes aí, o grupo Benditas. Isso, oi gente, eu tô aqui com a Isabela Passos, a Cecília Regiane e a Isabela Vicente. A gente forma, não chega a ser o grupo todo, é muito mais gente, né? E eu vou pedir pra Vicente, acho que ela que começou, né? Foi você, Vicente, que começou o grupo? Fui eu sim, Carol. O grupo nasceu a partir de uma inquietação, porque muitas irmãs, amigas, né, de fé, vinham comentar que queriam aprender, queriam conversar sobre o feminismo numa perspectiva de crítica, né? Mas também não se encaixavam muito na forma
de que algumas pessoas da igreja, algumas literaturas falavam sobre o tema. Então, só que eu ficava com muitas conversas paralelas no WhatsApp, eu fiz um grupo, coloquei todo mundo lá e fui adicionando outras irmãs a partir da nossa rede de amigos, e o grupo em 2016 foi criado. E ali a gente estava sempre trocando uma ideia, conversando, compartilhando material, e foi em 2017, né, 2018, que a gente resolveu escrever nossas bases, os nossos objetivos, o propósito do grupo, e começou a fazer essa questão de leituras críticas, de literaturas cristãs sobre o tema. Aí é isso, acho que a Cecília pode falar um pouco mais sobre o Benditas. O Benditas, ele começou mais ou menos paralelo ao grupo, começou em 2018, em julho de 2017. Ixi, agora me pegaram. Eu não lembro muito bem se foi 17 ou 18. Mas ele começou como uma outra iniciativa também para fomentar a discussão teológica entre mulheres da língua portuguesa, de todas as denominações, tanto aqui quanto em Portugal, enfim, onde se fala português, estamos lá. E eu acabei sendo convidada pela Isa Passos para participar do grupo de estudos. E quando a gente formulou o primeiro e-book, a gente precisava de uma plataforma, né, para divulgar o material, para também convidar outras mulheres para participarem com a gente. E aí a gente acabou juntando as duas iniciativas, que a gente tem o Benditas, que é esse blog que procura divulgar e fomentar a produção teológica de mulheres da língua portuguesa, e o Parceiras Benditas, que tem o grupo de estudos, igual a Isa Vicente acabou de explicar. Só para deixar claro, Bibu, pro pessoal, que são duas coisas diferentes, mas juntas, né? Então tem o blog do Benditas, que tem, assim, ótimos artigos, eu já conheci um pouco, e depois a gente formou o grupo de estudo que a gente decidiu chamar Benditas também. Porque, na verdade, como a Isa Vicente falou, a primeira iniciativa foi uma iniciativa muito solta, né? A Isa Vicente, ela tinha demanda de amigas que queriam conversar sobre o assunto, pessoas que estavam passando perrengues e tal, e aí ela criou esse grupo no WhatsApp e enfiou todo mundo lá. Aí eu cheguei também através dela, e aí a gente começou a fazer as nossas discussões ali, nossos estudos, fazer pequenos socorros, né, Isa? E aí o que aconteceu é que o grupo foi crescendo, avançou, e a gente entendeu que era hora da gente fazer alguma coisa mais palpável, né? E colocar à disposição das mulheres. E aí o que aconteceu é que a gente foi para as análises de livros, à medida que a gente ia lendo, a gente ia colocando questões e tal, e a gente ficou sem uma casa, vamos dizer assim, uma casa para a gente deixar visível essas coisas que a gente estava produzindo. E aí que apareceu o Benditas da Cissa, que nos salvou, porque querendo ou não é uma plataforma, então, onde as coisas, né, podem ser disponibilizadas. Bendita, hein? Foi. É isso mesmo. E aí deu certinho, casou os dois grupos, e aí o grupo que é do WhatsApp virou o grupo de estudos Benditas, que aí o Benditas acolheu esse grupo que estava solto e perdido lá no WhatsApp, vamos dizer. Você falou em demandas ali, que tipo de demanda? Eu sei que talvez a gente converse aqui durante o papo, mas fiquei curioso agora. Então, muitas mulheres jovens, né, tinham algumas crises, posso ser feminista, não posso? Poxa, eu acho o feminismo legal, mas tem partes que não tem como conciliar. Coisas assim, dúvidas bem básicas, né, que surgem quando a gente está no mercado de trabalho, está na universidade, e aí foram esse perfil de mulheres que acabaram se unindo a gente. Mas depois também já participaram meninas que eram antifeministas, já participaram meninas que eram feministas, mas a gente sempre tem, de alguma forma, conversar num ponto de crítica, né, ao feminismo, retendo que é bom, mas sempre criticando aquilo que a gente sabe que não é compatível com a fé cristã. Poxa, muito legal, legal. Então, gente, o blog aqui das Benditas estará linkado na descrição deste BTcast. Então, a Carol disse que tem muito material bom lá, as meninas empolgadas, achei legal que tem essas demandas da vida real, né? Então não são coisas teóricas, realmente demandas da vida real. Dá uma conferida lá e ouça até o final, porque tem surpresa ainda e vai ter muito mais coisa. Vamos entender então, aliás, vocês já entenderam, né? Eu quero entender, e boa parte da minha audiência também precisa entender o que é esse tal de feminismo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Um conceito muito interessante é o mentorrupting. Martinha, calma aí, deixa eu explicar esse conceito que eu tô bem familiarizado. Bem, gente, eu acho que a primeira pergunta, né, a pergunta basilar, e lembrando que
é introdutório, a gente vai dar um panorama, né? Cada tópico que as meninas desenvolveram aqui para a nossa conversa daria um podcast por si só, mas a gente quer fazer só uma introdução ao tema. Bem, a primeira pergunta, então, a pergunta básica é: o que é o feminismo? E eu penso que junto com a definição vem, né, o momento histórico, ou seja, o que fez surgir o feminismo? Como é que a gente poderia definir e entender o momento histórico do surgimento do feminismo? Então, feminismo é uma coisa meio doida, assim, mas grosso modo, o que aparece em dicionários é que feminismo é a advocacia dos direitos das mulheres com base em igualdade de gênero. Basicamente é isso. Mas quando nasceu, vamos dizer, esse movimento, né, de emancipação das mulheres, as historiadoras do feminismo dizem que 3 características ou 3 nomes foram dados. Que primeiro ele apareceu como movimento de reivindicação das mulheres, e aí dentro desse grupo estavam todas as mulheres que fizessem, produzissem ou reivindicassem qualquer coisa, qualquer direito, qualquer demanda relacionada às mulheres. Na França nasce a noção de feminismo e tem uma terceira noção ainda que também é mais geral, que é o movimento de mulheres que não tem tanto a ver com política. Então é qualquer ação que um grupo de mulheres possa fazer é tomado como movimento das mulheres. A questão é que o nome feminismo, que é o nome francês, ele teve mais repercussão e ele é o que se consagrou na cultura, né? Então por isso que a gente chama o movimento de emancipação das mulheres de feminismo, porque o grupo francês é o que teve mais projeção e eu acho que também pela facilidade, né? Feminismo, fica mais fácil e porque a gente adora um ismo também, né? Em que época da história é essa, Isabela? Século XVIII, XIX. E aí, os manuais, o que os manuais fazem, né? Apesar da gente ver que ao longo da história e por toda a história tem mulheres falando de mulheres e fazendo reivindicações para mulheres, a historiografia linka o nascimento do movimento com a Revolução Francesa, com a Olympe de Gouges, que foi uma ativista que, na ocasião da escrita da Declaração dos Direitos do Homem Cidadão, escreveu a Declaração do Direito da Mulher Cidadã e do Homem Cidadão. A escrita dela, então, que, vamos dizer, faz nascer, né, o feminismo, essa escrita ela tem basicamente a intenção de mostrar que aquela declaração do homem cidadão negou à mulher alguns direitos ao escondê-la no texto. Então, quando a crítica dela é quando se fala homem, não está falando homem enquanto humano, mas está falando homem gênero. Então, a mulher não é participante ali daquele documento ou das reivindicações ali daquela declaração. E aí ela foi reescrever o texto, colocando onde estava escrito homem, ela falando homem e mulher. E aí o que acontece? Mataram ela. Mataram ela. Ela foi ousada, hein? Ela foi ousada. Mas ela foi enforcada. Mas isso tem muito a ver com ela, porque ela dizia, e aí é uma diferença enorme para hoje, porque ela dizia que as mulheres deveriam ser passivas de direitos, mas também de deveres, assim como os homens. E que se aos homens revolucionários ou aqueles que fugiam da norma era dedicado à guilhotina, que também fosse a ela. Então é justamente o que não acontece hoje, né? A gente vê muito mais a busca por direitos, e aí não é só a mulher, eu acho que a nossa cultura, hoje, a gente está muito mais em vista de direitos do que de responsabilidade. Há uma negação à responsabilidade hoje, e há um discurso muito forte em cima de direitos, e aí não é só as mulheres. Então, o que seria a diferença do feminismo que começou no século XVIII, XIX e do hoje? Então, você já aí apresentou essa questão dos direitos e deveres, né? Fala mais. Eu acho que ficaria mais fácil a gente entender se a gente didaticamente fosse pelas ondas mesmo, porque, grosso modo, qual que é a diferença? A diferença é que, de fato, quando o feminismo nasce, as mulheres não participam de uma gama de direitos, porque o Estado moderno também estava nascendo. E, ao nascer, é um monte de reivindicações que nasce junto com ele, não somente direcionadas às mulheres, né? Novas normas, novas leis, tudo coincidindo com esse
esse Estado que estava nascendo. Eu acho bem interessante, uma vez eu e a Isa, a gente estava conversando sobre isso, e a gente precisa enxergar esse surgimento do movimento de emancipação das mulheres, junto também com o que ela está falando do entendimento do que é um cidadão, que as culturas ocidentais estavam tentando entender o que é um cidadão. Então, na reivindicação da emancipação das mulheres, também estavam reivindicações de próprios homens que não eram vistos como cidadãos. É isso aí. Então, é isso que a Cissa está falando. Então, o surgimento do Estado moderno vai fazer surgir um monte de demandas, um monte de reivindicações, e entre essas reivindicações, as reivindicações das mulheres. E aí a gente sabe que a história do século XIX e XX é uma história de muitas reivindicações, de muitos movimentos civis e tudo mais aí que a gente sabe está posto pela história. Então, grosso modo, talvez a diferença do primeiro momento do feminismo para hoje é que esse primeiro momento, ele de fato, ele está consonante com reivindicação do próprio tempo, que é esses direitos para o cidadão, né? O cidadão estava nascendo ali e o cidadão alinhado com o Estado moderno. O de hoje, eu acho que as demandas são outras, porque hoje a gente já tem uma história aí de várias filosofias que entraram no movimento, e hoje está muito forte essa ideia de desconstrução, de diferenciação. Hoje começa a entrar também algumas prerrogativas de indiferença, né? Então não é importante, então eu não sou nem homem, nem sou mulher, e isso, querendo ou não, vai bater e vai ser uma questão também para o feminismo. Então, se antes a busca era por direitos muito objetivos, é direito ao voto, é o direito a ter herança, é o direito de ter a guarda de filhos, que são bem objetivos. Poder votar. Isso. Hoje a coisa parece estar mais fluida, vamos dizer assim, né? E aí a busca por direitos é direitos, inclusive, de afetos, que é uma coisa complicada, né? De você colocar na matriz de direitos, né? É complicado. Um conceito muito interessante é o mentorrupting. Martinha, calma aí, deixa eu explicar esse conceito que eu tô bem familiarizado. Olha só, Passo, vou fazer uma pergunta que ela pode parecer boba, mas eu tenho certeza que tem muita gente que queria perguntar isso aí porque não sabe. Ai, meu Deus. Não, quando a gente fala, mas tu vai saber responder porque é bem óbvia a minha pergunta, assim, ela é bem invisível. Quando a gente fala em movimento feminista, no popular, assim, eu vou te falar da minha bolha social. Vai lá. Eu tenho algumas amigas que são, assim, mulheres que pensam sobre feminilidade, feminismo, então eu até tenho uma noção, talvez, assim, um pouco maior, mas eu não sei historicamente dizer, mas... Antes de conhecer essas minhas amigas, quando eu falava em um movimento feminista, vou ser bem real aqui, tá? Então não se escandalize com o que eu vou falar. Quando eu ouvia movimento feminista há alguns anos atrás, não muitos anos, há poucos anos atrás, pra mim, feminista, o que era, tá? Era mulher mal resolvida que queria sair na rua mostrando os peitos. E o que eu pensava é o que muita gente pensa, porque inclusive a própria televisão parece que dá uma ênfase a esse tipo de feminismo. Mulheres sem camisa, né, fazendo algum protesto na rua e tal. Eu sei que o feminismo não se reduz a isso, né, mas para muita gente, porque eu já pensei assim, o feminismo é isso, mulheres mal resolvidas ou mal amadas, ou por não falar uma coisa muito pior, que é o que se fala no populacho, tá? Se pensa isso. Ou seja, é fato que existe esse movimento de mulheres que vão pra rua, né, de seios. Por quê? Quando surgiu isso? Qual é o objetivo desse tipo de feminismo e tal? E obviamente que o feminismo, eu penso, não se reduz a isso, mas por que surgiu esse grupo de mulheres, inclusive algumas, né, com práticas com objetos religiosos e tal? Então, o que acontece? Quem pensa isso não tá errado. E aí, até uma questão que a gente tem que pensar é o seguinte, que, grosso modo, tá? O objetivo de toda ideologia é eliminar ambiguidade. Então, o feminismo, enquanto ideologia, ele nega toda ambiguidade. Só que essa ambiguidade,
esse estranhamento, essas situações desabonadoras, vamos dizer, está presente na história do feminismo inteiro. Por que que a gente pensa o feminismo como coisa de mulheres mal amadas, mulheres grosseiras, né? Isso tudo aí que você disse. É porque, de fato, essas ações e ações feitas nesse modelo, isso foi projetado pelo feminismo em determinadas épocas. Então, por exemplo, ali o feminismo de segunda onda, a gente tem as mulheres que achavam que tinham que buscar a igualdade na mesma, ou pelo menos fazendo a mesma performance que o homem. Então é a época, por exemplo, daquelas feministas bem masculinizadas, tipo a Camille Paglia, né? Então é aquela mulher com um tipo mais masculino, com roupas, né, bem masculinas, que falam também muito parecido com homens e tal. E passando ali para a década de 70, 60, 70, que é a época de grandes movimentos civis, assim, a gente também vê mulheres começando a ir para a rua, né, fazendo algumas manifestações mais incisivas, e aí tem a turma aí que, né, tira a camisa, esse tipo de coisa. Então isso são performances que de fato apareceram no movimento, e aí performance é o que aparece na mídia, né? Então quem está em casa assistindo, quem está ouvindo falar, quem está, aquilo ali é uma feminista, tá vendo esse tipo de coisa. E é com razão, porque isso foi intencional. O feminismo, em vários momentos, ele defendeu certas pautas que ele queria escandalizar mesmo, queria chamar atenção para si, queria que as pessoas descobrissem o movimento. E aí, uma das melhores formas de fazer isso é chocando, né? Então, quem pensa assim não está errado. Só que a saída que o movimento acha é sempre falar assim, quando é desabonador para ele diz assim, mas isso não é feminismo. Ou então assim, não, mas tem vários feminismos. Não me representa. Esse não me representa, mas é aquilo que eu falei, né? A ideologia, ela não está aberta a ser criticada, e ela sempre dá um jeitinho de aplacar aí a ambiguidade e voltar a ser monolítico, né? Achar, ou pelo menos demonstrar que há uma coesão, que há um caminho que ele está seguindo ali, que é bom e tal, porque a pauta é boa, porque a pauta é moralmente superior. Queria acrescentar a fala da Isabela também, a questão das vertentes do feminismo, né? Quando a gente fala em feminismo, principalmente essas manifestações mais chamativas, mais revoltosas, elas são das pessoas mais radicais do movimento, né? Isso até é uma coisa que eu tenho pensado, porque hoje o feminismo, ele, de alguma forma, ele é pop. A gente vê artistas pop com essa bandeira, a gente vê camisa sendo vendida. Então, assim, é uma coisa que às vezes a pessoa nunca leu uma autora feminista, não sabe da onde surgiu, mas é uma coisa que está na moda. E as feministas radicais, elas, de uma forma ou de outra, elas fogem um pouco desse estereótipo, porque elas são sim raivosas e têm um discurso muito bélico. E aí elas fazem essa questão dos seios e tal para chamar atenção, mas em escalas menores a gente vê mulheres feministas que não são radicais, mas que também de alguma forma querem chamar atenção, por exemplo, não usam mais sutiã, coisas desse tipo, mas elas não são radicais, mas de alguma forma também têm posturas assim fora do que é um padrão, né, do que é ser mulher na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de vertente de feminismo, tem um feminismo liberal, tem um feminismo radical, tem um feminismo marxista, então são muitas vertentes, né? Tem muitas opções, a gente vê, tem o feminismo negro, então eu vejo muitas feministas negras metendo o malho nas feministas brancas, eu vejo muitas feministas liberais metendo o malho nas feministas marxistas, então são contradições dentro do próprio movimento, então acho que a gente dizer que é uma coisa só é complicado. Entendi, não é monolítico, né? A própria igreja, né, a gente tem diversas teologias, doutrinas, mas quando a gente olha para o feminismo, o que a gente vê essa parte pior, porque eu acho que isso dá uma ênfase grande nisso. A Emma Watson, por exemplo, que ela é embaixadora de um movimento de feminismo. E a menina parece uma princesa, entendeu? Então acho que pegam esse estereótipo
da radical lá, pelada e tal, e colocam como se fosse tudo, mas a gente não vê que o feminismo ele tá muito mais diluído e hoje, independente do estereótipo que a mulher apresente, ela tem um pouco dessa ideologia, entendeu? Um conceito muito interessante é o mentorrupting. Martinha, calma aí, deixa eu explicar esse conceito que eu tô bem familiarizado. Meninas, só pra gente encerrar essa primeira parte, que realmente foi um panorama, um en passant, né, como tu acabaste de dizer, a coisa é bem mais fragmentada, enfim. Mas só pra gente, então, didaticamente, de maneira bem professoral, eu diria, eu queria que vocês, se fosse possível, elencassem aí, né, as três ondas, né, do movimento feminista, então, né, se fala o que são essas três ondas e as principais características dessas três ondas. Tem a onda tal, que é do ano tal, e tem a expoente tal, e é caracterizado por isso. A segunda onda é por isso, e a terceira onda é por isso. A gente consegue fazer isso aí só pra gente matar esse primeiro bloco? A primeira onda surgiu ali, como a Isa falou, no século XVIII e XIX, ela é muito marcada por essa questão de busca de direitos sociais, voto, guarda, poder se divorciar. Então a gente vê que dentro desse feminismo tem até a participação de mulheres casadas, mulheres mães, mulheres cristãs. Então é uma coisa assim que tinha um apelo social maior, porque era uma reivindicação de direitos assim básicos de qualquer ser humano, né? Isabela, desculpa te interromper, cometer aqui um man interrupting. Desculpa, gente, eu não consigo tirar a Kéfera da minha cabeça. Sempre que eu falo no assunto, desculpa, foi mal. Desculpa. Feminista do Brasil hoje atualmente. Cara, Deus o livre. Olha só, aliás, não sei se vocês gostam dela, desculpa, foi mal. Aqui, ô Vicente. Eu nem conheço. Não, mas continua assim. Tá perdendo, não. Ô Vicente, uma vez eu ouvi falar, eu não li, eu ouvi falar, e se tá na internet é verdade, né? Que o movimento feminista, então, consequentemente de primeira onda, ele tem uma certa origem cristã, muitas mulheres cristãs envolvidas. Isso procede ou é mais uma daquelas informações de internet que a gente não checa as fontes? Então, eu li um artigo que fala sobre, até a Isabela Passo que me mandou, que fala sobre o impacto do cristianismo na primeira onda do feminismo. E fala que alguns setores da igreja, não sei se eu vou falar direito agora, mas aqueles cristãos quakers, eles tiveram uma atuação grande, os metodistas também, uma atuação grande na questão do feminismo, entendendo que Deus criou homem e mulher de forma igual, né, com papéis diferentes de forma igual, então de alguma forma eles tiveram alguma atuação ali. Eu ia falar dos Quakers, né, que eles é um certo precursor do que a gente vai ver no pentecostalismo, né, porque eles acreditavam, a interpretação de Gálatas, né, que em Cristo não há homem e mulher. Então eles tinham nas reuniões deles dos cultos, mulheres falando, mulheres profetizando, pregando, e isso é bem inovador, né? Então a gente não tem como dizer que o cristianismo ficou super para trás. Não, tem uns testemunhos na história. Então eles são um exemplo disso. Eles eram bem diferentes, né, em relação à liturgia, e eles permitiam mulher no culto. E eles também são um baita exemplo de abolicionismo, numa época que ninguém tava olhando para isso, né? Eu acho importante a gente também não pensar apenas em ondas, mas que ele se apresenta de forma diferente em lugares diferentes, né? Então, na Europa a gente tem uma linearidade, nos Estados Unidos a gente tem outra. E quando a gente pensa nesse feminismo emancipador ali logo da primeira onda, a gente pensa muito no norte-americano, que aí vai bem de mãos dadas com essas reivindicações não só para as mulheres, mas também abolicionistas, para homens que iam para a guerra e quando voltavam da guerra não podiam votar, e também para a questão de leis de costume, né? Então a lei seca nos Estados Unidos também era uma reivindicação do movimento das mulheres, abolição da venda e consumo do álcool, né? Então são várias reivindicações juntas da questão das mulheres por parte de movimentos cristãos. Beleza, segunda onda. Voltando um pouco no que as meninas falaram, né, desse fundo cristão aí na aparição do movimento, isso aí é uma questão inquestionável, tá, pessoal? Porque assim, a gente vê, por exemplo, Márcia Tiburi, quando ela vai a público falar do feminismo e reivindicando o feminismo como um movimento de esquerda, estrito senso, né, de apelo
a emancipação do homem conforme uma tradição puramente humanista e tal, mas a verdade, e aí eu não entendo por que as feministas cristãs não deixam isso claro, é que o feminismo ele nasce de fato por uma referência cristã. E isso está nos manuais, e isso está presente nos historiadores sérios do feminismo. Inclusive, há alguns anos atrás, houve um grande congresso, aí eu não vou me lembrar em que universidade, que ao final do congresso, eles publicaram vários compêndios por século. Então, o século XVII, a história das mulheres do século XVII, a história das mulheres do século XVIII, a história das mulheres do século XIX e assim por diante. E aí, num desses compêndios, há uma autora não cristã, que ela fala claramente, o movimento europeu, e aí os mais fortes eram o da Grã-Bretanha, o francês e o alemão, eles são devedores do movimento começado pelas, aí ela chama de conservadoras, das conservadoras norte-americanas. Então não tenho o que dizer sobre feminismo ser de direito, tal, igual o pessoal gosta de deixar movimento reféns, né? As bandeiras que interessam a eles. Não tenho o que dizer sobre esse nascimento do feminismo como alguma coisa fora das mulheres cristãs. É pelas mulheres cristãs, com o apoio de inúmeros, de uma gama enorme de homens que, inclusive, escreviam a favor delas. É tanto que a primeira conferência mundial ocorre dentro de uma metodista, se não me engano, né? E aí, essa conferência, ela foi assistida, entre aspas, pelas feministas na Europa, e daí que aconteceu e começou a acontecer as várias reuniões feministas pelo mundo afora. Então, assim, isso é importante a gente saber, até como um cutucão nas meninas cristãs, porque às vezes elas começam a militar e a se envolver com prerrogativas que elas não sabem nem de onde saiu, e aí não sabendo, fica fácil, assim, fica suscetível a ser abraçada por prerrogativas anticristãs, e elas vão ser abraçadas mais facilmente justamente por não saber disso, e aí, além de não saber, não serem capazes de sinalizar, né, ao movimento onde ele está errando, onde ele está acertando e por que ele está negando essa raiz dele, porque isso é um problema, né? Por que se está negando essa raiz? Deve ter algum interesse. E qual que é esse interesse? E aí as feministas cristãs, elas fariam um bem enorme ao movimento se elas fossem capazes de dizer desses lugares, de dizer dessas primeiras reivindicações, e não seguir a corrente como eu acho que hoje está sendo seguido. E aí o que acontece então na segunda onda? Mais ou menos eles situam ela ali em 1960 e 1990, e aí eu acho que aqui que começa um grande problema assim, para o feminismo, porque aí é a ascensão da nova esquerda, né? O que a gente chama da nova esquerda. E aí essa nova esquerda é que toma a voz do feminismo de segunda onda. E aí esse movimento então ele está interessado em falar sobre sexualidade e direitos reprodutivos. Direitos reprodutivos é eufemismo para aborto, né? Como a gente sabe. É aí que vai surgir o Meu Corpo, Minhas Regras, nesse período aí? Isa. Eu não sei se essa palavra, se essa frase aparece aqui. Mas o conceito tá lá. Na década de 60 ainda não, mas o conceito já está lá. Ele tá germinando ali. Ainda na década de 60 ainda é uma coisa de costumes, né? Então a mulher pode transar igual um homem, com quantos parceiros ela quiser, dentro ou fora do casamento, com homens e com mulheres. Enfim, é a abolição de qualquer tabu moral a respeito da expressão sexual, vamos dizer assim. Desculpa fazer esse comentário idiota, mas uma vez eu vi a história do biquíni, né? Isso tá ligado também de alguma forma com o movimento? Gente, eu não fui procurar a história do biquíni no Google, tá? Eu não sei esses dias eu tava... Tô bem, eu daqui que o Bibo anda procurando na internet. Não é que no Facebook uma vez eu vi várias fotos, né? A evolução do biquíni e tal. Até vinha a versão Wi-Fi agora que as mulheres estão usando, né? Não, o que é isso? Não, versão Wi-Fi. O Wi-Fi é biquíni sem fio, não é nem fio dental, é sem fio. Ah, é uma piada, gente.
engraçado. Foi mal, gente. Para. Eu tô aqui pra fazer as piadas machistas horrorosas. Não, mas falando sério. Não, agora falando sério mesmo. Tem alguma coisa a ver essa questão da roupa de banho? Eu acho que tem tudo a ver, porque essa onda, ela tá ali junto com os hippies também. E todos aqueles movimentos de não só de costumes, mas de direitos civis, né? A gente tem que lembrar que o mundo, década de 1960, tá ali ainda sentindo pós-guerra, né? Então, por exemplo, tem guerra do Vietnã, tem um monte de coisa. E aí tá nascendo, por exemplo, os Black Powers. Então, o mundo tá um caldeirão de reivindicação, e vários são os grupos. E essas reivindicações têm muito a ver com isso que a Cissa falou. Pautas de costumes, mas também pautas de direito e uma ideia de tomada de consciência, né? Ali começa a aparecer os grupos minoritários, então tem uma grande reivindicação de tomada de consciência, justamente porque essa segunda onda está vinculada a teorias, né, neomarxistas e de psicanálise, então começa a haver um grande burburinho, né, e mais especificamente no feminismo, um grande burburinho frente a críticas, então, a patriarcado, é quando nasce essa noção, né, de patriarcado, tem críticas ao capitalismo, então nasce essa ideia de que o capitalismo, né, usa e abusa das mulheres, e aí tem a ver com sexualidade, depois vai aparecer pornografia e tudo mais. Começa a aparecer a questão da heterossexualidade também, normativa, né, uma crítica à norma heterossexual, né, tá nascendo ainda, não tá robusta como tá hoje, e aí começa também a se questionar o papel da mulher enquanto esposa e mãe. Então a galera quer ir para Woodstock, não tem essa de ser mãe, de ser esposa e ficar, vamos dizer, refém dessa situação pro resto da vida. A mulher tem que ter escolha e tal, e aí nasce a pílula, né, claro. Tem a pílula ali também. Ah, verdade. A pílula foi uma grande revolução, pessoal. Uma vez eu li alguma coisa sobre isso. Sim. Essa autonomia da mulher, né? A gente tem os direitos ali no século XVIII e XIX, só que até então ela era, vamos usar a linguagem feminista, ela era refém da sua biologia. Ela não poderia ter a vida sexual liberta, vamos usar aspas aí, dos homens, porque ela iria engravidar, certo? Aí a partir disso, quando surge a pílula, agora ela já não precisa mais engravidar e também não tem mais aquelas rédeas morais, porque se engravidar, ela também, agora a gente tem a reivindicação do aborto, né? E eu acho legal a gente destacar o que a Isa falou, que até então, até a década ali de 50, 60, elas não tinham uma união em volta de um problema. Qual que é o nosso problema, né? Que é o que a Simone de Beauvoir me corrijam se eu estou errada, é o problema sem nome, que então se formula a ideia do patriarcado, que precisamos acabar com o patriarcado, né? Aí que surge isso que a Isa falou. Em cima disso que a Cissa está falando, aí na segunda onda aparece isso, né? O sexo e o gênero, então, diferenciados. Tá lá na Simone de Beauvoir, mas eu acho que a Simone mesmo ainda não fala de gênero, isso aparece depois, mas uma questão é a seguinte, tendo então a nova esquerda tomado conta, né, do movimento, vai nascer a ideia de irmandade entre as mulheres, porque aí tem até uma frase que foi mote na época, né, que a luta das mulheres é uma luta de classes, e aí esse movimento, essa segunda onda então, assume as reivindicações das mulheres como reivindicações dele, então por isso que a gente vê hoje uma coisa estranha assim, né? Feminismo militando, dizendo que é a favor dos direitos e é a favor das mulheres, mas aí quando uma mulher destoa, aí ele também não faz nada por ela. Então nasce ali essa ideia, né, de que a luta das mulheres é uma luta de classe, e aí a gente precisa deixar isso aqui bem homogêneo e tal, sobre uma ideia de irmandade, de sororidade. Nasce aqui, mas isso ainda está muito embrionário e tal, e eu acho que é na terceira onda que isso vai ficar mais claro, porque mesmo em Beauvoir, apesar dela ter feito uma diferença entre sexo e gênero, para Beauvoir essa coisa ainda coincidia.
não era separado como a terceira onda vai separar. Então você pode ter o sexo tal, mas o seu gênero é outro. Isso não está na Beauvoir. Para Beauvoir, o que a mulher precisa é realizar-se, né, enquanto mulher. Então ela não nasce mulher, ela se faz mulher, mas o se fazer mulher é alguma coisa que você também nasceu. Porque para ela, a mulher tem a liberdade para ser mulher, mas não é para ser outra coisa, é para ser mulher, né? E aí esse ser mulher é alguma coisa que ela vai construir aí ao longo da sua vida, assumindo, né, a sua liberdade. Aí na terceira onda, que isso é separado. Só para resumir, o que está ali na segunda onda? Década de 60, né? A partir da década de 70. A noção que hoje a gente tem pelas feministas de que, por exemplo, o pessoal é político, isso era um mote, e começa a nascer a política de identidade, o que a gente vê muito forte hoje também. Então, tirou as mulheres, o movimento separa as mulheres dessa sociedade mais geral, que é composto também por homens. A primeira onda não tinha isso, era mulheres reivindicando junto com homens. A segunda onda destaca, então desloca as mulheres, fecham elas num grupo, porque agora a luta é de classe, né? Então a classe é a mulher. E aí cria-se então uma ideia de política, de fazer política sobre a identidade feminina. E aí tudo que destoar disso é contra o movimento então. Um conceito muito interessante é o interrupting. Martinha, calma aí, deixa eu explicar esse conceito que eu tô bem familiarizado. Então, Bibo, a gente ainda vai ter a terceira onda, que é focada na questão de estereótipo de gênero, desconstrução de gênero, tá? Um pouco ali lado a lado com a teoria aqui. E foca muito, ela amplia, né? Ela quer ampliar para poder abolir estereótipos de gênero. Aí é aquilo, né? Não é mais lutar pela mulher, mas lutar para ser o que quiser. E a quarta, meu Deus. É essa que a gente está passando agora, que foi ali em 2012, 2011. Eu até falei na minha primeira fala que a gente vê hoje muitas artistas do mundo pop com essa bandeira, e é o feminismo que foca muito na questão do assédio sexual, esse movimento que está tendo pelas atrizes dos Estados Unidos sobre a questão do assédio, foca também na violência sexual, mas tem muito da terceira onda sobre a questão de gênero, né? Então, por isso que esse feminismo é tão criticado. Eu acho que essa terceira e quarta onda tem que ser aquela que a gente tem que refletir se é possível ser feminista e cristã nessas duas últimas ondas, né? Se eu tô entendendo como toda onda na sociologia, né? A gente vai falar das ondas do pentecostalismo, agora tem as ondas do feminismo e tal. Eu imagino que todas essas... A gente tá aqui dando alguns destaques de cada onda. Mas eu imagino que essas ondas meio que uma entra na outra, né? Então na terceira tem um pouco da primeira, um pouco da segunda. Por exemplo, tu falaste dessa quarta agora. Na minha cabeça a gente tava na terceira, que essa questão de gênero é só o que dá, né? Eu só vejo a Tami Miranda na minha linha do Facebook e tal. Então assim, na minha cabeça ainda tava essa discussão. Mas tu vê, não, tem essa quarta, que é o pessoal do Me Too, né? Da hashtag Me Too lá, né? Do assédio, aquela coisa toda, Hollywood, não sei o que lá. A cultura do estupro também, embora seja mais da década de 90 e 80, hoje está sendo muito falado. Sim, o funk proibidão é uma dessas vozes, eu imagino, né? Que é a questão da liberdade também da mulher sexual, que já pega um pouco da segunda onda. Então, na verdade, eu penso assim que tá tudo meio... Tipo, tá um caldeirão, essas ondas meio que se misturam e formam esse caldeirão. E aí, acho que como você ia falar, Vicente, eu cometi aqui um man interrupting, e agora eu tô fazendo man explain, né? Desculpa, gente, foi mal. Além das ondas, tem o dicionário também. Isso, caramba, então, Ô, Bibo, mas aqui, essa questão do dicionário, ele é muito importante porque uma das características da quarta onda é justamente o cyberespaço. Então, é o que difere, apesar das pautas estarem chegando da terceira onda, o movimento ele é todo feito por internet, né? Então, o denuncismo, tudo que está em volta do atual movimento, ele está ali na cadeia global, né? Na rede. E aí, então, por exemplo, esses disparos de linguagem, de desconstruções de narrativa, tudo isso é, de fato, característica da quarta onda. Então, a coisa meio que ficou
o cyberterrorismo, né, vamos dizer assim, a coisa ficou meio bombástica, e isso é uma característica da quarta onda. Eu acho legal a gente pensar assim, se até a década de 90 ser feminista queria dizer que você odiava homens, agora a gente tem uma impossibilidade de não se dizer feminista, porque senão você odeia as mulheres. Então é mais ou menos isso. Se popularizou ao ponto de que você precisa se identificar, e aí entra na política de identidade que a Isa estava falando, Isa Passos, que se agora ninguém mais pensa que ser feminista quer dizer odiar as mulheres. Não, é o exato oposto. É amar da forma mais moral possível a mulher ou, enfim, qualquer ser humano, identifique-se ele como quiser, porque a gente tem agora a união de todas as pautas contra sistemas de opressão. Por isso que a gente tem... É o que acontece depois da junção com a luta de classes, igual a Isa explicou. Se você não é feminista, você é traidora, né? Só acrescentando na fala da Cissa, o que eu tinha falado das vertentes, essa quarta onda, ela faz a salada de tudo. Ela quer juntar todo mundo no feminismo só, no feminismo interseccional que elas falam. E vai ter todas essas pluralidades. Aí vai ter todos os tipos de mulher, vai ter também a questão da transexualidade. Então, o bagulho é doido, como dizem aqui no Rio de Janeiro. Entendi. Ou seja, ele também vai seguindo os movimentos ao redor, né? Porque daí já não é mais só a questão da mulher, é a questão do eu posso ser o que eu quiser. Que volta lá é a cultura da Barbie, né? Brincadeira, gente. É que é o slogan da Barbie é esse. Eu posso ser o que quiser. Mas é um slogan recente, né? Revisão feminista. Olha aí. Então, mas você pode ser o que você quiser, mas desde que você esteja alinhado com um princípio que está sendo conduzido pelo atual movimento, né? Uma das coisas, por exemplo, é você não direcionar a crítica ao movimento. Entendi. Você pode ser o que quiser desde que esteja debaixo do meu guarda-chuva, né? Isso. Gente, e a fé cristã no meio disso aí tudo? Como é que a gente lida, né? Mulheres, vocês são mulheres, vocês se identificam como feministas? Adoro fazer pergunta que não tá na pauta e deixar os convidados desconcertados, assim. Eu não. Eu, Isabela Passos, não me identifico. Também não. Cecília, também não faço questão nenhuma. Eu, Isabela Vicente, também não. Eu tô pensando um dia vão cortar esse áudio e botar igual fazem com a Damares comigo, porque eu gosto de política, né? Mas eu também não consigo ser feminista, não, porque não consigo me identificar com as principais pautas do movimento, a própria questão do aborto, que é a bandeira maior. O pessoal fala que não é a bandeira maior, mas é uma das maiores, então não dá pra ser, não. Agora é o seguinte, querido ouvinte, você está muito decepcionado, eu imagino. Como eu esperava que, não, eu sou feminista, glória a Deus. Não, elas não são feministas. E você ouvindo esse podcast louquinho pra falar, meu, Bibotal que tá perdido mesmo, não bastava ser liberal na teologia, tem que chamar feminista agora. Você quebrou a cara, querido. Mas entendi, gente. Olha, posso adicionar aqui um ruído? Claro. Eu acho que a gente não precisa e não deve mesmo ser feminista a partir do momento que a gente lê as pautas e vê esse monte de distorção e a separação completa, de fato, de uma perspectiva cristã, inclusive pelas cristãs, pelo menos, que estão, né, mais presentes na mídia e tal, é aquela bagunça. Mas eu acho que há um espaço na comunidade cristã para falar em igualdade. E aí, assim, um termo, né, para as pessoas se situarem seria o igualitarismo. E aí eu acho que nós cristãos, e aí eu vou puxar um pouco a orelha aqui, eu acho que nós cristãos, a gente tem que começar a talvez pensar sobre essas coisas, que é completamente diferente de feminismo. Eu acho que eu particularmente não sou feminista, mas eu acho que há um espaço para a gente falar de igualitarismo, né, na igreja, porque isso foi o que a primeira onda fez. E eu acho que, por ser assim, algumas reivindicações, inclusive reivindicações cristãs, não tem por que a gente ter medo disso, né? O que a gente vai precisar fazer é dar os termos disso dentro, né, da igreja, nas nossas teologias e tal, sabendo, obviamente, da diferença que há entre homens e mulheres. Mas enquanto experiência social, a gente precisa, sim, falar de certas igualdades. Um conceito muito interessante é o mentorrupting. Martinha, calma aí, deixa eu explicar esse conceito que eu tô bem familiarizado. A Isabela comentou aqui, né, diferenças entre homens e mulheres.
Eu vejo que às vezes uma resposta de alguns cristãos, de alguma literatura cristã sobre isso, assim, pelo pouco que eu sei, acaba enfatizando bastante as diferenças entre homens e mulheres. Né? E aí a gente até pode falar um pouquinho sobre isso, quem sabe, mas tu falaste dessas... Quando tu fala, né, você não é feminista, mas e eu imagino que vocês aqui, se eu estiver falando por vocês podem me corrigir. Mas eu imagino que o feminismo enquanto movimento, algumas coisas nele atraiu vocês, né? Algumas pautas do feminismo falou, não, isso aí realmente, principalmente a primeira onda, como vocês têm enfatizado aqui. Mas ao mesmo tempo vocês não se identificam com o movimento por conta das pautas modernas e por aí vai, né? E, entre outros rumos que o movimento tem trazido. Mas você falou de diferenças de homens e mulheres, assim, quando você diz isso, o que você quer pontuar? O igualitarismo, né? Mas o que é o igualitarismo, então, nessa visão de vocês? E como são essas diferenças e como elas acontecem socialmente, né? Ô, Bibo, eu acho que essa questão do igualitarismo talvez seja mais uma disposição minha, porque até nos nossos estudos a gente verifica que, assim, de fato, homens e mulheres são diferentes, e são mesmo, e isso é graça de Deus, né? Até para a possibilidade que a gente tem de ser humanidade. Então, isso é inquestionável. Há uma diferença ontológica, há uma diferença prática, e isso é a beleza de Deus ter feito a gente do jeito que fez. E isso é, de fato, dádiva, e a gente tem que agradecer a Deus por isso, porque a gente vê que, na prática, isso faz muito sentido, isso tem muita necessidade, e isso garante estabilidade para a humanidade. Isso é fundamental mesmo, a gente não pode perder isso de vista. Mas quando a gente vai dizer de sociedades, de como a gente se organiza efetivamente na prática, né, da vida cotidiana, a gente sabe que, de fato, precisa haver algumas disposições de igualdade entre homens e mulheres. Então, por exemplo, quando as primeiras feministas lá, elas reivindicaram por direito ao voto, alguém tem dúvida que mulheres e homens precisam ser iguais nesse sentido? Que eles precisam ter direito ao voto? Se isso, né, é um exercício de cidadania importante, conforme a sociedade que a gente organizou hoje? Eu acho que não, né? Mulheres que trabalham fora. Alguém tem dúvida que a mulher que trabalha e faz a mesma atividade que um homem merece ou deveria receber igual a ele? Eu acho que também não. Então, o que a gente precisa fazer, aprender a fazer essas diferenças, sabe? Essas diferenças de segunda ordem, por exemplo, que é o modo como a gente se organiza em sociedade. Então, nessas reivindicações de segunda ordem, eu acho que existe um espaço para a gente falar de igualdade, sim. E precisa ser falado. Deixa eu levantar uma questão aqui, um pouco, até falando pelo grupo, mas se eu estiver errada, vocês me falam, meninas, porque a gente tem uma diversidade de pensamento. Mas uma coisa que a gente percebeu no nosso estudo é o seguinte, tem a questão do feminismo, no início tinham pautas interessantes, certas, que a gente concorda, que é isso que a Isa falou, as ondas foram mudando e tal, e algumas coisas realmente não são compatíveis com o cristianismo, e a gente tem a nossa, vamos dizer assim, a nossa base cristã bem firme, por isso que a gente não se identifica como feminista em alguns pontos e tal, mas tem um fato, é que tem uma problemática da igreja, que várias vezes a igreja não responde adequadamente ao problema que o feminismo levantou. Então, essa é uma pauta que a gente sempre tá lidando com o grupo, assim, né? Eu quero nomes, eu quero exemplos. Vou começar pela minha igreja. Eu quero cabeças! Ô, Bibo, eu falo logo assim, a minha igreja, eu mesma, assim, meu marido é o pastor sênior, e a gente não tem ainda eu acho que a gente ainda falha muito em relação às mulheres em vários sentidos, né? Deixa eu só contar um testemunho breve. Até que eu conversei com as meninas no grupo, a gente tem uma certa comunhão e tal. Eu sou casada há 10 anos, não tenho filhos, a gente tem problema, dificuldade pra ter filho, e a gente tá querendo adotar. Surgiu a possibilidade de adotar um trio de meninas. Na hora eu apavorei, assim, vai acabar meu mestrado, vai acabar minha vida, vai acabar minha profissão. Até falei com as meninas, assim, nossa, o feminismo, assim, dentro de mim gritou. Aí a Isa
até me corrigiu assim, nossa, mas tinham feministas que eram mães e tal. E a Isa falou um negócio no grupo da gente, ela falou assim, o ponto é que o trabalho no lar não é honrado tanto quanto a profissão lá fora. E eu tive uma conversa com o Ângelo, que é meu marido, pra quem não sabe, de falar isso. Será que a gente, como igreja, honra as mulheres que estão em casa? Assim, eu acho que não ainda. Eu acho que como famílias na igreja a gente não honra tanto. A gente não honra tanto e a gente não cuida tanto, porque, gente, a mulher realmente está em apuros hoje em dia, a mulher cristã. Não é fácil ser mulher cristã. Então, eu começo falando da minha própria igreja, assim, a gente tá na luta de saber como é que vai fazer isso aí. Então, só jogando essa bombinha aí. E outra coisa, apesar da gente, eu, né, falando por mim, não ter falado que sou feminista, como a Carol disse, elas são boas em indicar o problema. Elas colocam os problemas aí, a questão do estupro, a questão da violência. E assim, a gente vê no noticiário e quanto as mulheres, né, sofrem no Brasil, principalmente, e muitas vezes a igreja é omissa. A gente vê casos de violência, de mulheres que apanham violência doméstica dentro da igreja, né, mulheres esposas de líderes ou de membros, e muitas vezes a resposta dada pela liderança é uma resposta omissa, uma resposta que mantém a mulher naquela situação. Então, apesar de não ser feminista, a gente entende os problemas que elas levantam, só não acho que a solução que elas propõem talvez seja a melhor. Mas a igreja, ela se omite muito em relação a isso, né? Acho que vocês devem sempre, todo mundo tem uma história de situação de violência, que muitas vezes a liderança aconselhou a se manter naquela situação, não denunciar, não, enfim, resolver. Muitas vezes a mulher fica anos no casamento que ela apanha e que ela pode ser até morta. Então eu acho que esses problemas sérios pra gente, porque tem implicância com feminista, não falar, entendeu? Porque apesar de não ser feminista, eu respeito muito. Tem muitas feministas que são muito sérias, que são pessoas que trabalham ativamente no resgate de mulheres e tudo mais. E não é porque a gente tem um problema aí teológico, filosófico com o movimento que a gente tem que ficar quieto em relação às situações que elas apontam e são ruins. Eu acho que hoje a gente tem 2 problemas na igreja evangélica, pelo menos essa é a minha experiência. Um ponto, que é essa questão da rejeição direta ao feminismo e não querer tocar em pautas, igual a Vicente está falando, só porque vai parecer que é feminista. Mas eu lembro de uma conversa que a gente teve no grupo, que a gente chegou numa conclusão assim, se a feminista está falando algo que é verdade, é uma verdade de Deus na boca de uma feminista. E não é porque ela é feminista que a gente vai jogar fora. Agora, um outro ponto que eu vejo na igreja evangélica, e no meu caso, a gente tem uma raiz mais pentecostal, carismática e tal, não sei se é a experiência de todos, é que no pentecostalismo a mulher ganha palco na igreja, né? A mulher prega, ela pode ser pastora e tudo mais. Na minha igreja exatamente não é assim, mas a gente tem uma influência disso. Então o outro lado, que é o outro extremo que eu lido também, é de mulheres que misturam feminismo com evangelicalismo e faz uma salada mista terrível. E hoje a gente tem muito problema nas igrejas dessa atuação da mulher de forma errada na igreja. Assim, eu já vi coisas bizarras que não é lícito nem falar, mas é uma problemática. Então, eu particularmente, aconselhando mulheres, lido bastante com esse problema. Problemas de casamento, porque as meninas consomem um feminismo pop, igual a Vicente falou, feminismo pop, e fica com a cabeça dura e não consegue admitir o evangelho, né? Acha que o feminismo é o evangelho. Eu vou complementar o que a Carol falou, porque eu acho que a sua fala sobre a verdade na boca de uma feminista é exatamente o ponto. A gente vive um tempo de não verdades individuais, verdades subjetivas, o que é a verdade. E nós cristãos, eu acho que aí entra exatamente o ponto de ruptura com o que é o movimento feminista, é que a gente define o que é a verdade e a gente não abre a mão da verdade. A nossa verdade, ela é objetiva, por mais que ela tenha desdobramentos subjetivos. E isso é incompatível com a maioria das bandeiras feministas ideológicas, porque você não pode dizer que é verdade para todo mundo. Isso não é verdade para mim. Então, assim, nesse ponto, se a feminista ela reivindica algo que é justo,
Então é verdade de Deus na boca de uma feminista e é para vergonha da igreja, porque toda verdade é uma verdade de Deus, certo? Se é verdade, então a gente sabe que é uma verdade de Deus. Então, assim, é para vergonha da igreja. E eu acho que é muito importante a gente lavar o rosto e partir para frente, como o Davi fez, e parar de chorar por aquilo que já aconteceu, que foi juízo de Deus, porque agora a gente está com diversos escândalos horrorosos na igreja, seja a igreja católica ou a igreja evangélica, por exemplo, a igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, escândalos horrorosos de abuso sexual dentro da igreja, especialmente partindo de líderes religiosos, pessoas em posição de poder ali, contra homens, contra mulheres, contra crianças, às vezes de 3 anos de idade. E nós vemos uma movimentação precária, muito vergonhosa, de tomada de decisão e de atitude, de prevenção, enfim, tudo que for necessário para combater isso dentro da igreja. E aí você está fazendo um banquete para as feministas, especialmente na quarta onda que a gente está, em que todo homem é um estuprador em potencial, né? E eu gosto muito do que a Isa Vicente já escreveu, eu estava relendo ontem o e-book que a gente produziu ano passado, que enquanto o feminismo fala que todo homem é um estuprador em potencial, o cristianismo vai falar que todo homem ele pode ser um protetor em potencial. Então, a gente não parte do ponto de vista daquilo que eu posso fazer, seja homem, seja mulher, mas daquilo que Cristo já fez por mim, e por isso agora eu me comporto, ou eu sou, melhor ainda, eu sou essa pessoa diferente, seja homem, seja mulher. Então, eu acho que antes da gente pensar as diferenças, o que é um homem, o que é uma mulher, o que os diferencia, a gente precisaria definir os nossos termos de verdades objetivas e verdades imutáveis que a gente tem nas escrituras, que partem de um Deus que se revela como a verdade, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. E aí ter coragem, né, Cissa? A igreja está precisando de coragem, de enfrentar essas máculas, né, esses cânceres que estão dentro da comunidade cristã e começar também a buscar soluções para isso. Não deixar essas coisas estanques, caladas, né, lá na salinha do pastor quietinho e tal. E aí, quando sai de lá, fala que o problema é o feminismo. Eu acho que a igreja ela precisa de uma tomada de decisão mesmo e assumir o papel que é dela. Porque se ela não for, de fato, referência para o mundo, como é que fica? Aí é o que está acontecendo. A gente está vendo muitas meninas, muitas mulheres cristãs indo para o feminismo, se tornando presas fáceis, porque elas não estão achando resposta dentro da igreja, porque a igreja está com medo de falar e fazer concessão para o feminismo. Não tem nada disso, gente. Se é verdade cristã. E aí a questão é a gente assumir isso como perspectiva cristã, como prerrogativa cristã. O que o feminismo foi deixando, se ele nasce lá com as cristãs, ele foi deixando ao longo aí das ondas que a gente falou. Hoje tem um antagonismo. Se antes o feminismo estava dentro lá do cristianismo, hoje é o completo antagonismo. É a feminista lá do outro lado e a igreja do lado de cá bombardeando, achando que é isso que vai resolver o problema. Não é, né? Eu acho que é importante, eu lembrei agora daquele versículo que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? E é muito interessante a gente pensar que nesse versículo não é que a igreja está fechada atrás das portas e o inferno está atacando a igreja. É o oposto. A igreja está atacando o inferno e o inferno não prevalecerá. E eu acho que às vezes a gente não vê o inferno como inimigo, certo? E fica atacando as portas erradas. E aí, quando precisamos atacar o inferno, não temos a coragem necessária como igreja para fazê-lo. E aí é como igreja. Não é simplesmente como homem, como mulher, como me identifico com isso, me identifico com aquilo. Não, é a igreja, é a unidade, é o corpo de Cristo. Com a minha teologia, né? Que aí tem essa também, né? Teologia. Essa teologia aqui fala isso. Não, a gente vai só até aqui, até ali. Besteira. Sim, é a nossa união com Cristo, é o que nos faz igreja. Então, eu acho que é aí que está a total diferença. E é disso que eu tiro a conclusão de que eu não preciso me identificar como feminista. Eu preciso me identificar como igreja. Um conceito muito interessante é o mentorrupting. Martinha, calma aí, deixa eu explicar esse conceito que eu estou bem familiarizado.
Quando a gente fala assim, né, essas palavras que vocês falam contra a igreja, né, que a igreja precisa se posicionar, que a igreja é isso, a igreja tá calada, que sabe o que é? Deixa eu tentar organizar meu pensamento aqui. Realmente tem boa parte da igreja que é omissa, mas tem outra parte também que tá falando, né? É inegável. O Peter, que é o nosso ouvinte católico aqui, ele pode falar melhor do que eu sobre isso, mas a igreja católica tem muito escândalo sexual? Sim, mas é inegável também que ela abriu processos, ela também está investigando isso, assim como várias igrejas evangélicas e desses escândalos. Agora, é inegável que tem a cultura do esconder, né, como vocês falaram. E aí eu penso, se eu tô entendendo a fala de vocês, a igreja tinha que estar ativa, né, ou de alguma forma ativa na cultura, influenciando a cidade, nessas políticas ou nessas compreensões de homem e de mulher. Por exemplo aqui, teve uma propaganda, eu não sei se vocês acompanharam, eu não lembro qual foi o produto agora, deu maior rebu agora, há umas 4 semanas atrás. Da Gillette. Da Gillette. A Isa Passos, inclusive, escreveu um artigo excelente sobre isso. Tá, então eu vou me queimar aqui ou vou cair nas garras da graça, não sei, mas eu achei o comercial maravilhoso. Mas eu soube que os cristãos dos Estados Unidos, caíram matando em cima do comercial. Eu não gostei. Eu também não gostei, mas aí tem uma questão específica, assim, que não anula, assim, toda a denúncia que tá ali. Pois é. A minha questão é essa, a gente tá perdendo a capacidade de ler as peças, as discussões, as reivindicações, porque a gente sempre assume ela pelos polos, né? Então, assim, ou é uma peça feminista ou é uma peça boa demais. Quando, na verdade, assim, eu particularmente eu não gostei, por quê? Porque ela faz denúncias objetivas, sérias, que precisam ser tratadas, mas ela ela demonstra soluções na posição antagonista. Então, assim, a mulher ali, ela tá só como vítima, só como boa e tudo mais, e os homens que tá ali precisando de uma tomada de consciência e tal, e aí a maldade também só tá neles. Mas isso é detalhe, assim. É, bem detalhe, né? Mas detalhe que quando tá em todas as peças, fala algo. Isso, aí fala algo, e essa que é a questão. Então aquela peça da Gillette, ela não é uma peça solta, a gente não pode ler ela como uma peça solta, mas ela está situada, por exemplo, dentro lá da resolução da Associação de Psiquiatria, se não me engano, a Associação de Psiquiatria norte-americana, por exemplo, que no mesmo mês lançou lá algumas diretrizes para atendimento de homens, que dá a entender assim que existe tem até uma palavra bonita, masculinidade tóxica. Então, assim, a Associação de Psiquiatria, Psicologia, ela lançou uma peça que dá a entender que eles estão criando, assim, um procedimento para atender homens e identificando essa masculinidade como masculinidade tóxica. Então, a peça da Gillette, ela está dentro de um panorama que é muito maior, e aí é importante a gente ler isso. Mas, assim, aí que está o problema. Não é porque há esse problema que as denúncias que estão sendo feitas ali estão erradas ou não merecem atenção. Porque as denúncias que estão sendo feitas ali, elas são reais, elas acontecem, precisam ser tratadas. Não, porque eu me vi total na propaganda, porque eu fui criado daquela maneira, entendeu? Aquilo ali precisa ser tratado. Também é que é aquilo, né? Tem que separar o que é cultura e o que é cristianismo, porque muita coisa que a gente aprende enquanto ser mulher, o que o menino faz, o que a menina faz, é do lugar que a gente está, da nossa cultura. Então, por exemplo, muitas vezes as igrejas não acham, né? Mas eventos de feminilidade, chá de mulheres, parece um chá do século XVIII. Assim. Ai, gente, vamos falar sobre isso? Campanha contra os chás? Tô brincando. Mas, do outro lado, a gente também vê, eu vejo muito em movimento mais de jovem, empoderamento também na igreja, tipo assim, esse extremo. E isso rola para os homens também. E eu acho que, na verdade, as mulheres já ouviram muito, já tem muita literatura para mulher. Tem que escrever livro para os homens sobre masculinidade bíblica. Porque o que acontece? O pessoal acha que ser um homem cristão é ter barba, gostar de churrasco, embora o meu esposo seja assim. Eu sei que existem homens de outra forma, que tem outro jeito. E eles não são menos homens, nem menos cristãos por causa disso. Então, eu acho que a
essa peça da Gillette, ela faz essa denúncia, que essa masculinidade talvez ela seja ensinada de uma forma nociva, mas não que a masculinidade seja uma doença, como a Isa falou, que está sendo construída essa ideia. A masculinidade não é doença. Mas a tóxica é tóxica, digamos assim. Eu entendi a peça meio que nesse contexto, assim, existe uma masculinidade tóxica, digamos assim, que é essa masculinidade que objetifica o outro, né? Então, mas a gente precisa dessa diferenciação de masculinidade tóxica? A gente não pode identificar os pecados pelos nomes que eles já têm? Boa, não, eu concordo plenamente. E acho que é aí que entra a minha fala, que a igreja deveria, né, ter essa influência e produzir, como você falaste ali, trabalhar a questão da masculinidade bíblica e tal, né? Então, assim, acho que é aí que esse papel mais ativo, entendeu? Quando Jesus fala que a gente não pode nem olhar para uma outra pessoa desejando ela no nosso coração, se essa pessoa não é nosso cônjuge, a gente condena o olhar, a propaganda ali está condenando o assoviar, né, o ir atrás, enfim, chamar atenção na rua. Cristo já fez isso há 2000 e tantos anos atrás. Por que a gente precisa que uma marca de Gillette fale pra gente que isso não é adequado? E aí os cristãos ficam tristes ou felizes por causa de uma peça de propaganda. E aí eu acho que entra uma questão muito forte que a gente até tinha conversado sobre antes de gravar o podcast, que é enxergar Messias onde não tem Messias, certo? E eu acho que aí tá a grande crítica, a minha crítica ao movimento feminista como um todo, assim, que a gente encontra redenção quando só tem redenção em Cristo e na mensagem de Cristo. A redenção não vai ser ali eu assoviar ou parar de assoviar, eu interromper uma outra mulher ou não deixar de interromper. É eu enxergá-la como irmã em Cristo, certo? Agora, eu sei que isso é a igreja, só que a igreja vai influenciar totalmente a sociedade. A Carol pode falar melhor do que eu sobre os avivamentos ao longo da história e como foram os avivamentos dentro da igreja que mudaram os paradigmas da sociedade. Então, se dentro da igreja a gente parar de ter certas práticas, reforçar certas práticas e a gente passar a condenar outras, e também uma transformação de coração, a gente vai ver as transformações sociais que a gente viu acontecer ao longo da história nos diferentes avivamentos, né? Então, sociedades, por exemplo, que queimavam as esposas quando os maridos morriam, junto, mesmo a esposa estando viva, começaram a enxergar isso como algo maligno, como algo horroroso. Por quê? Por causa da igreja. Então, a gente também pode fazer isso na nossa sociedade, né? O que a gente não precisa fazer é ficar procurando algoz e messias quando a gente sabe onde eles realmente estão, né? Informados pela Bíblia. Tem um livro ótimo para isso aí, não é exatamente sobre os avivamentos, mas é a influência da Bíblia, né, do pensamento bíblico e quando os cristãos praticaram a Bíblia no mundo. O nome do livro é O Livro que Fez o Seu Mundo, como a Bíblia mudou o mundo ocidental. Ele vai falando desde direitos humanos, como que isso foi influência da cultura bíblica sendo praticada na igreja e tal, vai falar sobre o feminismo, até questão de democracia, né, como que, por exemplo, o presbiterianismo, o congregacionalismo tinha questão de voto dentro da igreja, né, e aí isso influenciou o mundo. É bem interessante, fica aí a dica. Um conceito muito interessante é o interrupting. Martinha, calma aí, deixa eu explicar esse conceito que eu tô bem familiarizado. Gente, então assim, acho que a gente poderia entrar no ponto da questão do diálogo do feminismo e da fé cristã, onde que não bate, onde que não fecha, onde que não dá pra fechar. Eu acho que o problema que não bate é porque justamente, e na tradição cristã da igreja, a gente tem pressupostos e fundamentos para, de alguma forma, defender as mulheres. A gente tem pressuposto bíblico para lutar contra a injustiça, a gente tem pressuposto bíblico para a questão da violência, do estupro. Então, vários problemas que são problemas sociais, eu reconheço enquanto problemas sociais, mas eu não preciso usar as ferramentas do feminismo, a linguagem, a literatura, os argumentos do feminismo para denunciar um pecado da sociedade, uma falha da sociedade. E outra questão também que eu acho importante a gente falar é que quando a gente fala de feminismo, a gente como a gente falou que o podcast todo, é uma série de coisas que a gente se compromete. Então, quando você fala, eu sou feminista, você está puxando todo esse histórico aí de 4 ondas, você está dizendo que você faz parte disso. Então, acho que é um fardo muito grande para quem já é cristão, porque enquanto cristão a gente tem muitos compromissos, né, com a Bíblia, então é um fardo muito grande dizer ser feminista. E por último, eu acho que uma palavra da Bíblia que
que eu penso muito é sobre a reconciliação, né? Então, nós, enquanto mulheres cristãs e homens cristãos, a gente tem que buscar essa reconciliação. Então, o feminismo, ele vem muito com um discurso de querendo ou não tem, de odeio homens, de ressentimento, de feridas mesmo por terem sido violentadas em alguma situação. E nós, mulheres cristãs, a gente tem que reconciliar essa galera. É homem e mulher lado a lado. E essa linguagem que eu acho que a gente tem que trazer quando a gente for falar de problemas femininos, feminilidade. A gente precisa reconciliar todo mundo, porque todo mundo vai se reconciliar em Cristo. Eu acho também bem importante a gente tocar no espinho da questão do aborto, né? Não existe feminismo sem a bandeira do aborto. Como que a gente vai pensar homens e mulheres feitos à imagem de Deus e negar essa imagem de Deus para aqueles que não têm voz, né? Então, assim, você não consegue, e essa é uma coisa que eu procuro falar bastante no canal nas plataformas do Benditas, porque é a bandeira que está mais em voga, né? Que talvez seja aquela que a nossa geração precisa se levantar, como as gerações do século XIX, enfim, se levantaram contra a questão da escravidão. A gente tem essa bandeira para levantar agora, porque nós seremos cobrados por isso diante de Deus, né? A gente tem até, inclusive, um versículo que sempre fica à minha porta, que é Provérbios 24, 11 e 12, que diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações, não o saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento. Então, eu acho que a gente pode pensar bastante essa chamada em relação àquilo que a nossa sociedade está falando sobre aqueles que ainda não nasceram, né? Uma coisa que eu queria só acrescentar dessa relação de feminismo e fé cristã é que eu acho que existem alguns grupos tentando fazer essa conciliação, mas de uma forma muito grosseira, sem cuidado. E alguns cuidados são muito necessários. A gente, como grupo, a gente tenta fazer esse cuidado. Então, por exemplo, o feminismo alega bastante que o problema da opressão das mulheres está nos homens. E para o cristianismo, a gente sabe onde está o problema. Não está no homem em si, no gênero masculino, mas está no pecado que reside em todos nós. Então, por exemplo, eu tenho muita crítica ao vitimismo, né? Quem tá com problema é o outro, não eu. Não, eu também. A gente, como cristão, a gente pressupõe essa realidade que todos nós caímos, todos nós estamos em pecado e somos suscetíveis a ser opressores, né? Outro ponto que a gente sempre conversa também é a questão do discurso violento. A Passos falou bem isso no começo, né? Que era até parte da agenda, foi parte da agenda do movimento feminista, chocar, né? Agredir. Então, a gente, como cristãs, a gente não pode ter esse discurso violento de agredir o outro, porque já fere o segundo principal mandamento, que é amar uns aos outros, né? Amar o outro, amar até o inimigo. Então, eu tenho muita dificuldade com grupos cristãos, né? Feministas que são agressivos, que aumentam a briga entre homens e mulheres, aumentam, e como a Vicente falou, não promovem a reconciliação, né? Então, eu tenho essa crítica aí. E, por último, eu tenho muita crítica a pessoas que se dizem cristãs e feministas com a questão da liberdade, né? A questão da independência da mulher, da liberdade da mulher fora de Cristo. Porque para nós, cristãos, é claro que nossa liberdade é nossa liberdade em Cristo. A vontade de Deus nos leva à verdadeira liberdade. Então, inclusive a questão da lei de Deus. Qual é a vontade de Deus bíblica em relação à mulher? E aí eu levanto a pauta da submissão, não vamos entrar nisso? Até porque a Bíblia é bem clara, né? Isso. Brincadeira, gente. Não, mas é mesmo. Não, começa no 5:21. Começa no 5:21, pronto. Não dá pra começar no 22, tem que começar no Efésios 5:21, aí tudo se resolve. Porque a galera quer rasgar, né? E não dá pra rasgar. Então, acho que tem várias coisas que a galera que junta feminismo e fé cristã faz de forma bem grosseira e, basicamente, minha crítica é: não se submetem às verdades das escrituras. Então, acho que a gente precisa submeter a verdade das escrituras e depois dar uma olhada no feminismo e não engolir a história, ser submissa à história, ao movimento e àquela filosofia sem submeter às escrituras em si, né? Um conceito muito interessante é o interrupting. Martinha, calma aí, deixa eu explicar esse conceito que eu tô bem familiarizado. Na minha ignorância aqui, eu percebo o seguinte, a galera, porque quem disse que a mulher tem que se depilar? Quem disse que tem roupa de mulher, que tem roupa de homem? Beleza, são críticas, ok? Mas é interessante que as pessoas que fazem essas críticas, elas utilizam uma roupa que também foi proposta pelo movimento, entendeu? Então, no fundo, é só para querer ser o descontraído, descolado. Não, eu não vou usar, eu não vou me submeter a usar saia, que saia é um símbolo opressor, sei lá, tô inventando aqui, né? Não, eu não vou
usar isso, porque não vou me depilar, né? Teve até uma onda agora de atrizes da Globo não se depilando, e aí se a atriz da Globo faz, né, o pessoal sempre vira notícia e tal. Então assim, beleza, eu tenho direito, cara, sabe, né? Se o movimento diz que você pode ser o que você quiser, então se eu quero, né, no caso, se a mulher quer se depilar e ela quer se vestir como a cultura, né, como o ocidente heterocrata disse que a mulher tem que se vestir assim, que ela tem que pentear o cabelo, é uma escolha também que a mulher fez. Eu achei legal, eu fui criado assim, eu acho bacana. É isso, quer dizer, que eu tenho um pouco de dificuldade quando as pessoas de determinados movimentos, se eu sigo o status quo, mas eu gosto de seguir, né? Eu pegar o exemplo, a minha esposa, por exemplo, o sonho dela é ser dona de casa, né? É uma pena que a gente não tem condições financeiras ainda dela só ficar em casa, entende? Eu quero fazer crochê mesmo, eu quero ficar aqui com meus filhos em casa, sabe? Né? Mas não dá, ela precisa trabalhar agora pra gente poder pagar os boletos. Mas entende? Tipo, agora, não, isso é heterocrata, é heteronormatividade, ou é patriarcado, né? O patriarcado, porque não sei... Cara, mas e se ela acha legal isso? Eu vou prever aqui a resposta feminista, é que o feminismo existe exatamente para que ela possa ser o que ela quiser, né? Então, você quer se depilar, se depile, você não quer se depilar, você não se depila. Essa vai ser a resposta número 1 em comentários de Facebook que você vai achar se você faz esse tipo de crítica para o feminismo, né? E é uma indignação e uma resposta que são pobres e não são verdadeiras, né? Não é verdade isso. Se uma mulher é colocada numa capa de revista como bela, recatada e do lar, ela é debochada, né? Então não é verdade isso. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais sinceros e honestos com os nossos questionamentos e também o quanto nós realmente temos interesse em debater e pensar aquele assunto, porque a maioria das pessoas, sinceramente, não tem um interesse genuíno, elas se servem daqueles estereótipos e das frases feitas e do fla-flu da internet para ter as respostas, mas não, a gente como cristão, a gente é chamado a investigar as coisas, a ser como os de Bereia. A gente não pode se dar ao luxo, não quero dizer pacifismo, mas da passividade, da ignorância confortável, né? E meninas, as meninas e os meninos que estão nos ouvindo, eles vão encontrar isso no blog de vocês, essas discussões, esses aprofundamentos, esses questionamentos? Sim, a gente tem alguns artigos sobre isso. A gente acabou não fazendo uma série específica sobre o feminismo, até porque isso já tem bastante na internet, mas a gente fez como produção, a primeira produção do grupo de estudos foi um e-book em que a gente revisou um livro cristão que aborda essas questões de feminilidade e masculinidade, e como a Carol falou e a Isa Vicente, a partir de um ponto de vista crítico, né? Então, várias moças de diferentes perspectivas e denominações cristãs, nós lemos esse material em conjunto, discutimos, debatemos ele pelo grupo do WhatsApp, e isso culminou na produção do e-book que a gente tem disponível para download lá no Benditas. Sobre o e-book, o seguinte, ele é um retrato de um exercício que a gente faz e uma preocupação que a gente sempre tem, que é a questão de teologia para mulheres. Como que a igreja hoje está lidando com as mulheres, é algo que a gente pensa, é algo que a gente faz uma autocrítica. Então, esse e-book é a ideia de a gente analisar um livro popular que muitas mulheres usam na igreja. Então, a gente faz elogios a ele, faz críticas também. Então, alguns temas são levantados ali que são bem legais. Então, acho que é um assunto também que a igreja precisa olhar. O que a gente está fornecendo para as mulheres das nossas igrejas, né? Tanto em relação ao feminismo, como é que elas podem responder ao feminismo, quanto para a própria espiritualidade da mulher, a vida prática da mulher, né? Seja em casa, seja na igreja, ministério, o que foi? Vocação, né? Gente, é isso então? Panoramas, levantamos algumas discussões, respondemos algumas perguntas, deixamos outras perguntas no ar. Mas galera, vocês ouviram aí, tem o blog, tem o e-book que você pode baixar. Todos os links estarão aqui na descrição deste BTcast. Eu quero agradecer a Carol por ter trazido aí as suas amigas. Agradeço vocês, meninas, por terem topado o desafio de gravar o podcast aí e ter dado a cara a tapa, né, nesse assunto aí que é polêmico e que não deveria ser tão polêmico. Mas eu fico feliz que vocês
que vocês estão pensando sobre isso, estão escrevendo sobre isso e continuem nessa tarefa aí, que eu acho que é muito legal. E você que está nos ouvindo, você, mulheres que talvez não se sentem tão representadas e, poxa, quando se fala de mulher, discute sempre as mesmas coisas. Então, quem sabe aí o Benditas pode ser uma nova fonte para você consumir material bom na internet, aproveitando aí a onda da quarta onda, né, já que é o cyberespaço. Então, frequente cyberespaços aí que são não tóxicos, já que usamos a palavra tóxica aqui, né? Não, outro termo é safe spaces, é um espaço seguro. Safe space. Não, eu queria também, se você me permite, convidar não só para consumir, mas também para produzir. O Benditas é uma plataforma colaborativa, a gente depende da participação daquelas que querem, estão interessadas e se dispõem a colaborar. Fica o convite. É isso então, gente. Vamos ficando por aqui. E vocês querem dar um tchauzinho aí? Diga o nome de vocês para o pessoal novamente identificar as vozes e os nomes e deem o seu tchau. Eu sou a Isabela Passos, então, eu falo de Belo Horizonte e eu quero agradecer o espaço. Acho que foi uma conversa muito boa. É uma conversa inicial, então eu imagino que as expectativas aí de quem ouvir, né, o podcast, talvez em algumas questões não sejam atendidas, mas é assim mesmo. Tem muito pano para manga, tem muita discussão, mas a gente pede a Deus que a gente tenha atendido pelo menos assim alguma coisa aí, dado alguns sinais para quem está buscando, né, respostas nessa área. E eu quero agradecer por esse espaço. Foi ótimo aqui a nossa manhã. Valeu, Bibo. Eu sou a Cecília Regiane, eu congrego na Igreja Batista Reformada de São Paulo, moro em São Caetano e também estou muito grata a Deus por essa oportunidade de a gente aprofundar e iniciar essa discussão e convido todo mundo a conferir e colaborar no benditas.blog. Eu sou a Isabela, falo de Macaé, Rio de Janeiro. Muito feliz de estar aqui contribuindo com vocês, foi ótimo e realmente a gente não veio com respostas prontas, não somos donas da verdade e a gente quer estar construindo, dialogando, né, com aquilo que Deus colocou no nosso coração para as mulheres nesse tempo. Carol, despede-nos com uma benção, então, já que lá na sua igreja você não é pastora sênior, aqui você pode despedir-nos então com uma benção. No podcast eu posso ser pastora sênior? Pode, aqui você pode, aqui é o sacerdócio real de todos os crentes. Eu sou Carol Basso, quem já me conhece aí, esposa do Ângelo Basso. Queria só fazer um fechamento também, dando uma dica para as meninas que têm dúvidas. Você precisa estudar, você precisa ler muito, você precisa correr atrás. Foi no ponto. Né? Não fica só procurando respostas de outros, não. Se você tem crise sobre esse assunto aí, tem que meter a cara nos livros mesmo. É o que a gente tá fazendo. E a gente não deu dica de livros, né? Mas eu imagino que lá no Benditas deve ter uma seção, leia isso, você tem que ler. Tem. Ai, ótimo. Então fica aí mais um estímulo. E oro pra Deus nos abençoar. Não é fácil ser mulher hoje, mas a gente tem um desafio de poder glorificar Deus muito mais do que em séculos passados, diante dessa confusão, né, de ondas, de ideologias e tudo mais. Eu oro pra que Deus nos dê alegria na sua palavra, nos dê iluminação pra gente glorificar Ele, sendo mulher hoje, né? Amém, muita coragem. Ó, não sou mulher, mas digo amém. Amém. É igreja. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.